Olá, eu sou o Heber Junk e quero falar hoje que se você é de Deus, não fica em cima do muro. Falamos na devocional anterior dos ataques do Sinédrio aos apóstolos, por eles estarem realizando milagres e ensinando sobre Jesus ao povo no templo. É visível que o Sinédrio está se sentindo ameaçado por pessoas iletradas, incultas, por pessoas que, segundo eles, são de quinta categoria. Por isso eles partiram para o radical. Primeiro eles queriam matá-los. Diz a Bíblia, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Uma das coisas difíceis de lidar é com a reação das pessoas após ouvir uma mensagem. Para alguns, a mensagem da palavra de Deus amolece o coração, gerando quebrantamento, disposição de obedecer o que foi ministrado. Em contrapartida, para outros, endurece o coração, podendo gerar até ira e raiva nas pessoas. Você já viu isso? E para mim fica claro que para os membros do Sinédrio, as mensagens pregadas pelos apóstolos geraram ódio ao ponto de desejarem matá-los. Você já percebeu algumas pessoas com raiva de você por você proferir certas palavras? Bom, veja o que aconteceu no texto de hoje. Segundo, Deus levanta Gamaliel. A Bíblia diz, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, uma pessoa muito respeitada entre os membros do sinédrio, se levanta para acalmar os ânimos, acalmar os nervos do sinédrio. Interessante como Deus muitas vezes faz isso, né? Ele levanta alguém, conhecido ou não, para restabelecer a paz em um conflito de interesses, seja em família, seja no trabalho, enfim, nos relacionamentos. E no texto de hoje, Deus levantou um fariseu, um homem do partido religioso que mais confrontou e acusou Jesus e seus seguidores. Deus usou um fariseu para salvar a pele de seus apóstolos. Terceiro, vamos ver então os argumentos de Gamaliel. A Bíblia diz, há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Gamaliel cita Teudas e Judas, duas pessoas que não há informações precisas de suas identidades. Conta-se que Teudas era um profeta que foi preso e decapitado, mas que seus seguidores, após sua morte, foram dispersos. E Judas, o Galileu, conta-se que Judas liderou um grupo de rebeldes contra a imposição romana de novos impostos, e que quando foi morto, todos os seus seguidores foram dispersos. Agora veja o parecer de Gamaliel que convenceu os membros do Sinédrio. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. O conselho de Gamaliel acalmou a ira dos saduceus e a fúria do sumo sacerdote. Mas e você? Concorda com esse conselho? Você acha que tudo que vem de Deus triunfará e tudo que vem do homem perecerá? Sabe, queridos, para Gamaliel, os agitadores vêm e vão. Só é preciso ter paciência. Ele parte do pressuposto que a história sempre se repete. Ele parte da ideia de que algo que não é de Deus não dá certo. Será? Acho que ele não considerou que Satanás semeou o pecado no ser humano e por causa disso existem muitas seitas que crescem e se dizem ser de Deus. O parecer de Gamaliel incentiva o ficar em cima do muro. E Jesus disse, aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, para Jesus é impossível permanecer neutro em relação a ele e sua mensagem. O conselho de Gamaliel não deve ser um princípio absoluto para verificar se algo é de Deus ou não. Mas
mesmo comparecer em cima do muro do fariseu Gamaliel, aquele que também discipulou Paulo, Deus usou isso para o Sinédrio soltar os apóstolos. Mas a libertação deles não aconteceu sem um pagamento. Veja só, os apóstolos foram açoitados. A Bíblia diz: chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. O Sinédrio aceitou os argumentos de Gamaliel, mas não deixou de castigar os apóstolos e, mais uma vez, de proibi-los de falar no nome de Jesus. Possivelmente eles levaram 40 açoites, menos um, conforme o costume dos judeus. Tudo isso para intimidá-los de pregar sobre o nome de Jesus. Mas os apóstolos tiveram duas reações. Olha só, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Primeiro, eles se alegraram por sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. E segundo, continuaram a falar no templo e de casa em casa sobre Jesus. Nós aprendemos então hoje o seguinte: primeiro, não podemos ficar em cima do muro, que não podemos ficar neutros e indecisos com relação a Jesus e sua mensagem. Segundo, que temos que ser mais cautelosos para verificar se algo é de Deus ou não. E terceiro, que mesmo sofrendo, temos que nos alegrar e continuar a falar e testemunhar de Jesus às pessoas. Se Deus ministrou ao seu coração através deste vídeo, dê um like logo aqui abaixo, assine o nosso canal e faça um comentário abaixo. Eu vou ler com muito carinho, com muita atenção. Um grande abraço, Jesus te abençoe e até a próxima.